Graça e paz, meus irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Amós, capítulo 8. Vamos ler dos versos 1 a 14. Amós 8, 1 a 14. Acompanhe aí atentamente a leitura e permaneça com a tua Bíblia aberta. O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: Que vês, Amós? E eu respondi: Um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: Quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como um Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como um luto por filho único, luto cujo fim será como o dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que eu enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: Como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba, estes mesmos cairão e não se levantarão jamais. Vamos orar, meus irmãos, pedindo para que o Senhor Deus fale aos nossos corações. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos mais uma vez glorificar o teu nome, Senhor, e rogar humildemente: fala aos nossos corações. Fala com cada um de nós, com a tua igreja, com o irmão, com a irmã, com todos, ó Deus. Senhor, tira agora aquilo que nos atrapalha, que nos distrai, e que possamos prestar atenção na tua voz, na tua palavra. Ajuda-nos a entender um pouquinho este texto
e aplica em nossos corações. Usa a minha vida, toma conta de mim agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Permaneça com a palavra de Deus aberta para que possamos tirar lições. Meus queridos irmãos, vivemos dias de um antagonismo espiritual. Embora haja uma aparente espiritualidade crescente entre os crentes, muitos ainda continuam longe de Deus, com seus corações endurecidos e indiferentes acerca de Deus. Tantas pessoas que professam uma fé evangélica, mas ao mesmo tempo o evangelho tem causado pouco impacto em suas vidas. A razão disso, talvez, é porque muitos têm uma visão compartimentada da vida, ou seja, costuma-se dissociar com muita facilidade o culto do restante da vida. Ser evangélico para muitos é apenas uma opção religiosa e não um estilo de vida que cause mudança de comportamento. Muitas pessoas afirmam ter assumido compromisso com Cristo, cuja vida não foi impactada de maneira radical por esse compromisso. E por esta razão, meus irmãos, o livro de Amós traz uma mensagem contemporânea e atualíssima para os nossos dias atuais. O contexto que vivemos é exatamente o contexto em que o povo de Deus estava vivendo. A nação de Israel vivia num total antagonismo espiritual. A corrupção era generalizada. O povo estava mergulhado na corrupção moral, na corrupção ética, social e espiritual. O secularismo, o sincretismo religioso e a injustiça campeavam a nação de Israel. O povo havia se distanciado de Deus, havia desprezado a Deus, e é nesse contexto que Deus levanta o profeta Amós para transmitir uma dura mensagem de advertência e julgamento. Um profeta simples, do campo, um pequeno agricultor, acostumado a lidar com animais. Em um diálogo aí com Amazias, aí no capítulo 7, verso 14 e 15, e nesse diálogo, Amós disse: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Curiosamente, meus irmãos, o período que Amós profetizou, por um lado, foi um dos períodos mais prósperos, por outro, um dos mais corruptos da história de Israel. Mas apesar de tudo isso, apesar de toda essa prosperidade econômica e militar, Israel e Judá se distanciaram da sincera devoção a Deus. E antes que a nação de Israel fosse levada ao exílio pelos exércitos assírios, Deus enviou o profeta Amós a fim de alertá-los e chamá-los ao arrependimento. Portanto, meus queridos irmãos, diante deste cenário de julgamento, aprendemos algumas
preciosas lições, alguns princípios. Nós vamos meditar sobre o seguinte tema: o ensurdecedor silêncio de Deus. O ensurdecedor silêncio de Deus. Talvez você pergunte: por que o silêncio de Deus é ensurdecedor? E em primeiro lugar, é porque precisamos ouvir a voz de Deus desesperadamente. É porque precisamos ouvir a voz de Deus desesperadamente. A palavra de Deus diz lá no Salmo 95, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Meus irmãos, o silêncio de Deus é mais ensurdecedor do que qualquer grito, do que qualquer ruído, do que qualquer som estrondoso e estrepitoso. Pior do que Deus anunciar o próprio juízo é o silêncio de Deus. É quando Deus não diz nada. Hoje, meus irmãos, nos dias atuais, temos o privilégio e muitas oportunidades de buscar o Senhor, de falar com Deus em oração, e Ele e Deus falar conosco por meio da sua palavra. Por quê? Porque Deus está perto e Ele não está em silêncio. Ele não está em silêncio, diferentemente. Presta atenção, diferentemente do povo de Israel, Deus havia silenciado. Meus irmãos, Deus havia dito, através do profeta Amós, para a nação de Israel: silêncio, basta. Observe aí, meus irmãos, na primeira parte, dos versos 1 a 3. Deus havia dito, através do profeta Amós, para a nação de Israel: basta silêncio. Deus fala para o profeta Amós que o fim chegou para o meu povo de Israel e jamais passarei por ele. Veja aí no verso 2. O fim chegou para o meu povo de Israel e jamais passarei por ele. O cenário é tão trágico e dramático que o silêncio é a reação de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, todas as oportunidades cessaram. Chegou o dia do ajuste. Por meio desta quarta visão que nós observamos aqui, esta é a quarta visão, e por meio desta quarta visão, nós vemos, meus irmãos, que Deus fez o profeta Amós ver um cesto de frutos de verão, que significa frutos maduros para a colheita. Chegou o tempo em que a nação de Israel estava madura para a colheita, ou seja, pronta para o julgamento de Deus. E nós observamos, meus irmãos, a partir do verso 4 a 6, os pecados terríveis, os pecados sociais contra o necessitado, destruindo os miseráveis. E aqui miseráveis são os pobres. E você pode observar os versos 4, 5 e o 6. Nós vemos aqui, meus irmãos, injustiça social, os comerciantes desonestos, enganadores. E é interessante, meus irmãos, que movido pela ganância, eles não iam ao templo para adorar com sinceridade, mas para cultivar planos avarentos
maquinavam e combinavam, diz o texto, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, inflacionando os preços, extorquindo o pobre, para comprar os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vender o refúgio do trigo. Meus irmãos, eles falsificavam, eles adulteravam o efa e o ciclo. São pesos e medidas daquela época, com o objetivo de vender as mercadorias com preços exorbitantes. A desonestidade dos comerciantes era tão descarada que eles vendiam, como nós falamos, como o texto diz, eles vendiam o refúgio do trigo. E o profeta Amós anuncia, meus irmãos, a partir do verso 10, o profeta Amós anuncia as consequências do juízo, as consequências do julgamento de Deus por meio dos exércitos assírios. Quando diz aí no verso 7, observe, jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Veja isso, meus irmãos. A partir deste versículo, o profeta Amós anuncia as consequências do juízo, do julgamento de Deus por meio dos exércitos assírios. E o Senhor Deus diz, jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. E aí, observando mais no verso 10, veja aí o que diz o verso 10: converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como o dia de amarguras. Note, meus irmãos, estas palavrinhas: converterei, porei, farei. Isso quer dizer, meus irmãos, que o agente da ação é o próprio Deus. É o próprio Deus. Ah, meus irmãos, apesar de todo esse quadro desesperador, sim, meus irmãos, um quadro triste, dramático, mas apesar de todo esse quadro desesperador, apesar do desagrado de Deus pela nação e da ruína iminente da nação de Israel, apesar do silêncio do Senhor, que disse ao profeta Amós: dize à nação, não lhe ouço mais, silêncio. Em contraste, meus irmãos, desse cenário caótico e de medo e de desesperança, a lição que Deus quer nos deixar é de esperança. Preste atenção. Em contraste desse cenário caótico de medo e desesperança, a lição que Deus quer nos deixar é de esperança. Deus quer nos lembrar e também nos exortar que Ele não está em silêncio. A palavra de Deus diz lá em Isaías 59:1: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Esta é a lição. Deus fala conosco por meio da sua palavra. A despeito do contexto da época, como nós falamos, deste quadro desesperador,
em que Deus silencia a sua voz. A lição para cada um de nós é que devemos ter gratidão a Deus, porque Ele não está em silêncio. E a palavra de Deus também diz lá em Isaías, capítulo 55, verso 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ah, meus irmãos, essa é a lição que nós tiramos aqui. Gratidão a Deus, porque temos a Bíblia, porque temos a palavra de Deus, e Deus fala conosco. Você tem a sua Bíblia, e nós temos a palavra de Deus, as Santas Escrituras. Entretanto, quero frisar, não devemos abusar da longanimidade de Deus. Ou seja, não devemos abusar da paciência de Deus, que tem como objetivo o nosso arrependimento. O nosso arrependimento. Mas em segundo lugar, por que o silêncio de Deus é ensurdecedor? Porque seria insuportável a ausência da palavra de Deus em nossa vida. Irmãos, respondendo a essa pergunta, por que o silêncio de Deus é ensurdecedor? Porque seria insuportável a ausência da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, se não fosse a presença do Senhor conosco, falando com a nossa vida, falando conosco pela palavra de Deus, seria insuportável a ausência da palavra de Deus. Não conseguiríamos aguentar ou suportar o silêncio de Deus. Entraríamos em pânico e desespero. Voltando para o contexto do profeta Amós, e no contexto dele, do profeta, e dos outros profetas do Antigo Testamento em geral, Deus sempre falava com o seu povo, lembra disso? Por meio dos profetas, anos após anos. E a nação não deu ouvidos. A nação de Israel não quis dar ouvidos à voz de Deus. Até que chegou o momento em que Deus disse: basta. Silêncio, como nós observamos nesta palavrinha, silêncio, no verso 3, é isso que Deus está dizendo. E disse à nação de Israel, por meio do profeta Amós, silêncio. A paciência de Deus havia chegado ao fim. E a palavra de Deus diz aí, meus irmãos, observem nos versos 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Verso 12. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Meus irmãos, aqui o princípio retratado é de alerta para todos nós, é uma advertência amorosa de Deus. A ideia por trás aqui dos versos 11 e 12 é um querer muito, é querer muito alguma coisa e não poder ter nada. É querer muito algo e não poder ter absolutamente nada. É sentir fome e sede, não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Por exemplo,
Imagine quando você se depara com uma suculenta lasanha. Você se depara com aquele alimento gostoso. Pense aí com uma alimentação que você gosta bastante. Eu pensei aqui numa suculenta lasanha. Imagine você olhando para essa lasanha e não poder fazer nada, e não poder ter o prazer de se alimentar, de comer esta lasanha. Essa é a ideia, meus irmãos. É desejar ardentemente as palavras de Deus, mas não achar. É desejar ardentemente a palavra de Deus. É ter fome de ouvir as palavras do Senhor. A vida inteira, meus irmãos, o povo havia rejeitado a palavra do Senhor. E agora, o que Deus disse? Silêncio. Volta no verso 3, a última palavrinha, silêncio. Agora basta. Cessou o tempo da oportunidade. Irmãos, o texto ele traz esta mensagem dramática, trágica, mas que nós temos que pensar, meus irmãos. Hoje, por exemplo, nos nossos dias, temos o privilégio de adquirirmos tantas Bíblias, Bíblias de todos os tipos, Bíblias de todos os tamanhos, Bíblias com letras pequenininhas, letras gigantes, Bíblias de tantas cores, Bíblias de estudo, Bíblias dos jovens, Bíblias das crianças, Bíblia da mulher, Bíblia direcionada para os homens ou para os líderes, Bíblia direcionada para as missões e etc., meus irmãos. Temos o privilégio de comprarmos tantos tipos de Bíblias. E eu não sou contra isso, não. Isso é uma bênção. Por outro lado, presta atenção, grande parte dos crentes, e eu não quero generalizar, continuam analfabetos na palavra de Deus. Continuam com fome e sede da palavra do Senhor. Que Deus nos livre da apatia, da indiferença e do desprezo da palavra de Deus. Que Deus nos livre disso. Porque haverá um dia em que as pessoas procurarão ouvir a palavra de Deus, mas será tarde demais. Quando Deus cessa de falar aos homens por intermédio da sua palavra, chega ao ápice do desespero e o momento de acerto de contas. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, por que o silêncio de Deus é ensurdecedor? Por quê? Porque pode levar o homem ao desespero. Porque pode levar as pessoas ao desespero. E voltando para o contexto do povo da nação de Israel, a consequência de eles desprezarem a palavra e se distanciarem de Deus, do Senhor, os levou ao desespero, como quem está confuso. Veja, meus irmãos, aí é como quem está perdido e sem rumo. E nós observamos, mais uma vez, veja no verso 12 até o 14, note, essa é a ideia, meus irmãos. A consequência deles desprezarem a Deus, se distanciarem do Senhor, os levou ao desespero como quem está confuso, perdido e sem rumo. E os versos 12 a 14 retratam isso, e eu vou ler mais uma vez. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente,
correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o Deus Odã, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Meus irmãos, quanto incentivo, quantas palavras de encorajamento o profeta Amós falava. O profeta Amós incentivou o povo a buscar a palavra de Deus. E se você voltar um pouco aí no capítulo 7, no capítulo 4, no capítulo 5, meus irmãos, o profeta Amós sempre incentivando o povo a buscar a Deus, a se voltar para o Senhor. Mas agora Deus está ausente e não há mais diálogo. Nesse contexto do profeta Amós, não há mais diálogo. O profeta os alertou, o profeta os advertiu, mas eles recusaram-se voltar-se para o Senhor. E disseram aos profetas que não mais falassem, não falassem mais. E você pode ver aí no capítulo 2, versos 11 e 12, aí do livro de Amós. Eles disseram aos profetas que não falassem mais. E rejeitaram Amós e a sua mensagem. O resultado é isso que vemos, meus irmãos. Andarão cambaleando. A ideia é exatamente aqui, meus irmãos, essas palavras aí que nós observamos no verso 12. Andarão de mar a mar, correrão por toda parte. A ideia é que eles andarão cambaleando como um bêbado sem rumo e sem direção, perdidos, correndo de um lado para o outro. E até mesmo as mulheres saudáveis, virgens formosas, e os jovens não se levantarão. E o povo confuso, veja o efeito cascata, veja a consequência. E o povo confuso, sem rumo, em vez de recorrer a Deus, por meio do profeta Amós, e desesperado pela palavra de Deus, eles fazem o contrário, meus irmãos. Eles recorrem aos deuses em Samaria, como você veja aí no verso 14. Lembra, meus irmãos, os 2 bezerros de ouro edificado por Jeroboão I, porque aqui, meus irmãos, estamos no contexto de Jeroboão II. E em vez de eles recorrerem a Deus, desesperado pela palavra de Deus, eles fazem o contrário, recorrem aos deuses em Samaria. Os 2 bezerros de ouro edificados por Jeroboão I. E eles fazem juramentos, veja aí no verso 14. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Olha a seriedade do que eles estavam fazendo e fizeram. O juramento significa que eles fizeram uma declaração de lealdade e devoção às divindades. Note, meus irmãos, que quadro triste, que quadro caótico. E diante desse quadro triste, sim, trágico e desolador, talvez você me pergunte: pastor, quais são as aplicações? Quais são as lições que tiramos aqui? Nós já pontuamos algumas lições extraordinárias. Quais são as aplicações práticas que tiramos para nós
certamente, meu irmão e minha irmã, aplicações encorajadoras, aplicações animadoras, aplicações confortadoras. Claro que sim, são exortações que o Senhor Deus nos faz, mas para nos levantar. E aqui, meus irmãos, em contraste com esse cenário desesperador, a lição que Deus quer nos deixar é de esperança, volto a dizer, como disse lá no início. Em contraste desse cenário de desesperança da nação de Israel, a lição que Deus quer nos deixar é o contrário. É de esperança. Deus não está em silêncio, não. Deus não está em silêncio. Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Ah, meus irmãos, estas são as lições encorajadoras de esperança para nós, à luz deste quadro desolador. A lição, meus irmãos, que fica para cada um de nós é de gratidão a Deus. Por quê? Porque temos a Bíblia, a palavra de Deus. E Deus fala conosco. Ele não está em silêncio. De novo, Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Entretanto, meus irmãos, devemos lembrar, não devemos abusar da longanimidade, da paciência de Deus, que tem como objetivo o nosso arrependimento e retorno a Deus. Como também falamos, o princípio que fica, o princípio, meus irmãos, presta atenção, e o propósito principal do profeta Amós foi o de mostrar que as pessoas que ficam sem a palavra de Deus, o princípio do profeta Amós foi o de mostrar que as pessoas que menosprezam, que desprezam a palavra de Deus, que zombam da palavra de Deus, que não querem ouvir a palavra do Senhor, ficarão perdidas, confusas, sem rumo e sem direção. Este é o princípio daqueles que se apartam das Escrituras, da palavra de Deus. Porque o silêncio de Deus é ensurdecedor, como respondemos nesta palavra, neste sermão de hoje. Por quê? Porque precisamos ouvir a voz de Deus desesperadamente. Desesperadamente precisamos ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. Porque dependemos dela. Dependemos da palavra de Deus. É o nosso alimento espiritual e não há substituto. E porque a fé, nós queremos ter fé. Nós pedimos a Deus, aumenta-me, Senhor, a fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E também vimos porque que o silêncio de Deus é ensurdecedor, porque seria insuportável a ausência da palavra de Deus. Mas graças a Deus que temos a palavra de Deus. E também porque poderia levar, ou pode levar o homem ao desespero. Que Deus nos livre, meus irmãos, da apatia. Meus irmãos, que Deus nos livre da indiferença e do desprezo da palavra de Deus. Que Deus nos livre de tudo isso, de ficarmos apáticos e indiferentes, e nos livre de desprezarmos a palavra de Deus.
Que Deus tenha te fortalecido. Que Deus tenha um pouquinho mais desta palavra te animado, meu irmão. Te encorajado a amar mais e mais as sagradas escrituras, a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Vamos orar. Vamos pedir a bênção do Senhor Deus para a nossa vida e impetrar a bênção do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, diante disso tudo, Senhor, obrigado por este texto, obrigado por este livro do profeta Amós. Ó Senhor, diante desse cenário da época, trágico, um cenário triste, desolador, de desesperança, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz uma palavra de esperança, de ânimo, de alegria. Obrigado porque temos a Tua palavra, Senhor, que temos a Tua santa palavra do Senhor, que nos orienta, que nos dirige, que nos anima, que nos exorta, que nos edifica, que nos corrige. Ó Deus amado, obrigado, Senhor Jesus. Senhor, que nós não venhamos a negligenciar a leitura, a aplicação, a meditação e principalmente o viver da Tua palavra. E eu peço em nome do Senhor Jesus por cada coração que ouviu a Tua palavra. Aplica a Tua palavra em nossa vida. Tira de nós a apatia, a indiferença, o desprezo da Tua palavra. Tira de nós isso, Senhor. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua graça. E abençoe para que cada um tenha uma semana maravilhosa, Senhor. Uma semana abençoada. Ó Deus amado, no nome santo, poderoso do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as consolações, o conforto e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.